Lucas capítulo 21, verso 25. Eu quero ministrar uma mensagem nessa manhã sobre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Irmãos, a vinda de Jesus Cristo é o fato histórico mais importante e mais aguardado pela igreja. Quantos estão esperando a vinda de Jesus? Diga amém. Esse é o fato histórico e também a coisa mais importante pelo qual nós estamos dedicando dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, o nosso sacerdócio em dedicação ao Senhor. Então, eu quero ministrar isso sobre a igreja, porque eu acredito que é uma das coisas mais importantes que nós temos que pregar nesses últimos dias. Desde o dia que você se converteu, ou desde o dia que Jesus te encontrou, a coisa que você mais ouve é: Jesus vai voltar, sim ou não? Quem ouviu lá em 1980 e 90, Jesus, a dona Zilda já conhecia, já há 1000 anos, né? Não tinha nem nascido ainda. Então, a gente ouve, né? Eu me converti em 2004. E desde aquela época eu já ouvi: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Estamos em 2018 e não voltou. Mas presta atenção, a cada dia que passa, a nossa redenção e o dia da vinda de Jesus está cada vez mais próximo. Amém? Porque os tempos são remidos e a maioria das profecias sobre os tempos do fim já estão acontecendo. Então eu quero compartilhar um pouco disso. Mas hoje eu quero falar muito mais sobre um posicionamento da igreja mediante a segunda vinda de Cristo. Amém? Vamos ler Lucas 21 e 25. Quem achou, diga amém. Se você não tem Bíblia, acompanha com o crente que está do seu lado aí. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra. As nações se verão em angústia e perplexibilidade com o bramido e a agitação do mar. Alguns homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Queremos clareza nessa manhã, Senhor Jesus. Queremos sabedoria para absorver tudo que o Senhor vai liberar para nós. Temos alguns minutos, ó Pai, para entender as Escrituras. É mais um domingo em que o Senhor ministra os nossos corações, em que o Senhor direciona as nossas vidas, e é mais um dia que o Senhor alimenta o nosso espírito, Pai. E nós precisamos nessa manhã, Pai, ser exortados, ensinados e edificados pela Tua palavra, Senhor. Importa nesse momento que o Senhor cresça nesse lugar e que eu diminua, que toda a glória e reconhecimento seja dado ao Senhor, mas nós precisamos mais uma vez ouvir a Tua voz, Senhor. Então eu peço, Pai, fica à vontade para falar individualmente e no coletivo sobre a Tua igreja e sobre cada filho do Senhor. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Então nós vemos que a segunda vinda, ou quando Jesus voltar, muitas coisas acontecerão. O que nós vamos começar a fazer a partir de agora é preparar a igreja para os tempos do fim. Nós temos que preparar a igreja para os tempos do fim. Porque a igreja hoje, quando eu falo igreja, irmãos, eu me refiro à igreja que está espalhada na face da terra. Tá bom? A igreja, diga assim comigo, a igreja de Jesus é uma só. E ela está espalhada em vários lugares. Então ela está espalhada em vários lugares, mas a igreja de Jesus é uma só. E sabe como a igreja está? Quem lembra da parábola das 10 virgens? Tem 5 nécias, tem 5 loucas e 5 prudentes. Hoje, o dia de hoje, a igreja está muito mais como as 5 loucas do que como as 5 prudentes. A igreja está desapercebida, a igreja está desatenta, a igreja não está tão envolvida com aquilo que Jesus está fazendo e restaurando todas as coisas para os tempos do fim. Então é necessário nós entendermos algumas coisas nessa manhã que são muito importantes. Eu peço que você aguce os seus ouvidos para entender aquilo que nós vamos liberar nessa manhã. Nós vamos falar da primeira e da segunda vinda do Senhor Jesus. Depois de 30 anos andando nessa terra, depois de 30 anos sendo capacitado, fortalecido, preparado e direcionado pelo Espírito Santo, as primeiras palavras, ou melhor, a primeira pregação de Jesus Cristo em Mateus capítulo 4, quando ele chegou diante de alguns homens, junto com alguns discípulos que estavam já caminhando com ele, qual foi a primeira palavra que Jesus disse? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Em sua primeira vinda, Jesus, ele veio como um servo sofredor para advogar a nossa causa.
e também nos reconciliar com o Pai e nos reposicionar ao propósito eterno. Vamos entender por partes. Jesus veio como um servo, ele nos serviu, sim ou não? Ele sofreu na sua vida, sim ou não? Ele sofreu na cruz. Ele veio como um servo sofredor, mas ele veio fazer o quê? Advogar a nossa causa entre nós e o Pai. Ele foi um advogado entre nós. Ele foi quem justificou os nossos pecados. Foi ele quem nos remiu dos nossos pecados. Então a primeira vinda de Jesus tinha o objetivo de nos reconciliar e nos reposicionar com Ele. Presta bem atenção. E as suas primeiras palavras, em seu primeiro sermão, Jesus disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, o primeiro quesito na vinda de Cristo foi algo que deve ser cultivado todos os dias. O arrependimento não é algo que nós fazemos somente quando Cristo nos encontra. O arrependimento é algo que deve ser cultivado todos os dias. Então nós precisamos nos arrepender todos os dias. Quem de verdade acaba pecando ou deslizando no pecado todos os dias? Só eu? Tem uns que é santo aí, nunca pecou. Mas qual que é o quesito, irmãos? A questão não é sobre não pecar. A questão é, se eu pecar, eu estar disponível para me arrepender todos os dias. João fala assim na sua primeira carta: filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Senhor. Então, se nós pecarmos, Jesus Cristo continua advogando a nossa causa. Jesus Cristo continua apresentando propiciação, ou seu sangue, para nos limpar dos nossos pecados. Então a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo trouxe uma condição para a gente. Trouxe a condição de arrependimento. No contexto da primeira vinda, Jesus como um homem simples, pobre, sofredor, João Batista disse que era necessário mudar um estilo de vida e se preparar para a sua chegada. Jesus Cristo estava sendo anunciado antes por João Batista. João Batista já estava pregando arrependimento, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então João Batista já estava sendo um precursor nos dias que antecediam a primeira vinda de Jesus Cristo. E aí ele disse que era necessário mudar o estilo de vida, mudar a mentalidade. Jesus Cristo estava entronizando uma nova aliança, um novo estilo de vida, estava entronizando no nosso meio algo diferente do que havia sido estabelecido na antiga aliança. Então, na primeira vinda de Jesus, foi estabelecido sobre nós uma mudança de estilo de vida, uma mudança de conduta, uma mudança de caráter, uma mudança de hábitos, uma mudança de pensamentos, uma mudança de sentimentos. Quem via João Batista no deserto, pregando sobre o reino de Deus e agindo como um profeta, jamais ia falar que aquele homem era um homem de Deus. Ele se vestia com vestes inadequadas dos sacerdotes da época. Ele não vestia um manto com filactério. Ele não vestia estola sacerdotal. Ele não vestia uma faixa que eles usavam aqui para simbolizar a santidade do Senhor. Ele não usava nenhum desses adereços que os religiosos da época usavam. João Batista se vestia, sabe com que, irmãos? Com pele de... Ninguém sabe qual que eram as vestes dele? Peles de camelo. Ele se vestia com pele de camelo. Então o paletó de João Batista era uma pele de camelo. E João Batista também, irmãos, ele não comia do que os judeus da época diziam que deveria ser comido. Ele comia o quê? Gafanhoto e mel silvestre. Ele estava no meio do deserto, comendo uma comida simples, vestindo as roupas muito mais simples e tendo um estilo de vida muito mais simples. Ele se vestia igual eu, assim, ó. Shorts, camiseta, tô brincando. Então João Batista, ele estava apontando para um estilo de vida antes da vinda de Jesus Cristo. E como um precursor, como um anunciador da vinda do Messias, ele também apontou toda a sua vida e toda a história da humanidade para Cristo. Que quando Cristo chegou para ser batizado por ele no Rio Jordão, ele se prostrou diante dele e falou assim: eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. Tipo assim, você é muito maior do que eu, você é muito mais poderoso do que eu, a sua divindade é muito maior do que o meu encargo profético, e eu não sou digno de fazer nada, você que tem que me batizar. E Jesus falou: não, calma aí, João, de boa, velho. Tem que se cumprir algo, vim aqui para cumprir a palavra, entendeu, João? Mas não combinou antes, mas estou falando para você agora. Então ele queria que tudo se cumprisse conforme foi pré-determinado. Deixa eu falar para vocês, até o momento em que Jesus morreu na cruz,
ainda estava vigente a antiga aliança. Amém? Quantos estão entendendo? Então, até o momento de Jesus morrer na cruz, o que estava vigente? A antiga aliança. A nova aliança no sangue de Jesus só começou a ser manifesta ou a ser vigente a partir do momento em que Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue por nós. Amém? Então alguns irmãos perguntam, não, mas por que Jesus falou isso? Por que Jesus fez aquilo? Porque ele tinha que cumprir toda a lei. Ele falou assim, que ele veio para cumprir a lei. O que o homem não podia fazer, o homem não conseguia cumprir a lei, sim ou não? Aí Jesus foi e cumpriu por nós. Ele cumpriu a lei, ele matou a bola no peito, foi e mandou para o gol e fez um golaço. Essa foi a realidade que Jesus fez por nós. Então assim, Jesus cumpriu toda a lei nele, e depois que ele cumpriu, olhe para mim, ele cumpriu fazendo isso por mim e por você, porque hoje na nova aliança, nós estamos ainda cumprindo a lei que Deus estabeleceu por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo nos capacita a cumprir a lei, e se nós errarmos na lei, Ele vem e nos justifica onde nós cometemos um erro. Vocês estão entendendo? Porque se vocês forem ver, o que foi abolido, irmãos? As leis sacrificiais e cerimoniais. Já não resta mais, diga comigo, sacrifício. Já não resta mais sacrifício, porque Jesus fez o sacrifício, sim ou não? Já não resta mais cerimônia, porque todo rito cerimonialístico, Jesus também já manifestou. Todos os ritos, até a morte dele na cruz do Calvário, Jesus já manifestou por nós. Mas entenda uma coisa da lei, ainda ela é perpétua. Diga assim comigo, a obediência aos mandamentos. Então isso não foi abolido, e fazia parte da lei. Só que a lei, ela era dessa forma, irmãos. Ela tinha os 10 mandamentos, que também eram leis, e tinha 613 leis, que eram chamadas de leis mosaicas. Ou seja, as leis que Deus deu para Moisés, ensinar ao povo como caminhar segundo a vontade de Deus. Então o que foi pesado? Tudo. Se você pegar os 10 mandamentos, desde não terá outros deuses diante de mim, até não cobiçarás. Se você pegar os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é não terá outros deuses além de mim. Amém? Os irmãos falam, não, um mandamento tal. Não, irmãos, o primeiro mandamento em Êxodo capítulo 20 é não terá outros deuses diante de mim. Se você pegar os 4 primeiros mandamentos de Êxodo 20, diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Os outros 6 mandamentos diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Se de repente você falar assim, não pastor, eu não tenho outros deuses, eu não tomo o nome do Senhor em vão, eu não mato, eu não roubo, eu não furto, eu não dou falso testemunho, mas no último mandamento todo mundo peca. Qual é o último mandamento? Não cobiçarás. Alguém cobiça alguma coisa ou alguém de alguma forma. Então todos acabam errando ou pecando ou transgredindo a lei. Então Jesus veio para quê, irmãos? Para nos capacitar para cumprir a lei. Então tudo isso se fez como, irmãos? Na primeira vinda de Cristo. Jesus Cristo precisou cumprir a lei nele. Para quê, irmãos? Para que Ele nos capacitasse para cumprir a lei. Mas no que diz respeito à obediência ao que Deus estabeleceu como mandamento, nós temos que continuar cumprindo. Porque Jesus no Novo Testamento, em Marcos capítulo 12, Ele resume os 10 mandamentos em... Qual é o primeiro mandamento no Novo Testamento? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, e toda a tua alma, e todo o teu entendimento, com todo o teu coração. E o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti. Tem 2 partes que Jesus fala sobre amar o próximo. Ele fala de amar o próximo como a ti mesmo, e amar ao próximo como eu vos amei, ele fala. Eu prefiro ficar com a parte de amar ao próximo como Jesus amou. Apesar que é difícil, né? Mas a gente tenta. Porque, irmãos, se a gente amar o próximo como a gente se ama, vai ter um momento que eu vou estar meio na deprê, vai ter um momento que eu vou estar meio, sabe, não estou me sentindo muito amado por mim mesmo. Aí eu não vou depositar o mesmo amor sobre o próximo. Mas se a gente conseguir amar o próximo como Jesus ama, aí a gente vai cumprir de verdade esse segundo mandamento. Amém? Então Jesus estabeleceu tudo isso dessa forma. A primeira vinda de Jesus caracterizava-se numa mudança de estilo de vida. Qual era a mudança de estilo de vida? Diga comigo, arrependei-vos. Diga mais uma vez, arrependei-vos. Então era o estilo de vida, arrependimento. Por quê? Arrependeu, creu em Jesus Cristo. Então para nós foi aberto o quê? Uma oportunidade de sermos reconciliados com Deus. Quantos nessa manhã já foram reconciliados com Deus? Se você não foi ainda, você vai sair daqui reconciliado com Deus. Então,
Todos nós tivemos a oportunidade de sermos reconciliados com Deus e reposicionados aonde, irmãos? Ao propósito. Qual era o propósito, irmão, de tudo isso que a gente está falando aqui nesse lugar? O propósito pelo qual Deus criou eu e você é de um só. É de termos comunhão com Ele. Diante desse propósito de termos comunhão com Ele, porque Ele não me criou sozinho, Ele me criou junto com vocês e com todo o restante da igreja, o propósito maior é Ele ter comunhão com uma família de muitos filhos parecidos com... Fala aí, igreja. Com? Vocês não tomaram o café da manhã ainda, né? Juninho, vai lá, pega um lanche do McDonald's pra galera. Então, o propósito de Deus é que nós sejamos uma grande família de muitos filhos, parecidos com quem? Parecidos com Jesus. A imagem e semelhança do Senhor. Então, na primeira vinda, tudo isso foi estabelecido. Por quê, irmãos? Para que se cumpra o propósito de Deus. Mas aí entra uma coisa muito importante. Presta bem atenção. A oportunidade que nós temos para herdarmos a eternidade com o Senhor e estarmos com Ele, é de mantermos o nosso coração com a chama acesa, crendo no Senhor Jesus Cristo, cultivando uma vida pela qual eu vou ensinar para vocês daqui a pouco. Por quê, irmãos? Porque a segunda vinda de Jesus, depois da segunda vinda de Jesus, quem não for encontrado ou for recebido por Jesus nessa segunda vinda, não vai ter outra oportunidade para ser salvo. Entenda uma coisa. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. A segunda vinda de Jesus, a nível de causar um arrependimento ou um techuvá, como é dito no hebraico, é para os judeus. A primeira vinda de Jesus, e hoje, pela fé, nós cremos que Jesus veio em carne, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário, e hoje, pela fé, nós cremos nele, estamos salvos, é para nós que somos os gentios. Diga amém. Então nós, como gentios, tivemos uma oportunidade quando Jesus veio há 2018 anos atrás, no nosso calendário. A segunda vinda de Jesus Cristo, que para nós é o fato histórico mais importante, vai ser o encontro com Ele, não haverá mais chances. Então, se Jesus veio e verdadeiramente você não teve um encontro com Ele, se verdadeiramente Jesus não vai te separar para estar com Ele, então não haverá mais chance. Vocês estão entendendo? Não vai ter mais chance para gentil nenhum. A chance pelo qual as Escrituras apontam, ou melhor, a oportunidade pela qual Deus vai permitir com que eles creiam, é para os judeus. Eles fecharam o coração na primeira vinda. Eles fecharam o coração para Deus. Isso é um assunto para um outro dia. Mas enfim, na segunda vinda de Jesus Cristo, presta bem atenção. A primeira, ele veio como um servo sofredor para advogar a nossa causa, sim ou não? Então ele veio como um servo, ele sofreu e foi o advogado. Na segunda vinda, muda toda uma história. Ele não vai vir mais numa manjedoura. Ele vai vir sobre as nuvens com um trono de glória. Ele vai vir com força e poder para encontrar a sua amada noiva, a sua igreja. Vocês estão entendendo? Mas a segunda vinda de Jesus, ele virá como um justo juiz para punir toda iniquidade. Vocês estão entendendo? Então a segunda vinda de Jesus, ela é muito mais severa do que a primeira. A primeira vinda, ele veio para nos reconciliar o propósito e abrir um novo e vivo caminho pelo seu sangue. A segunda vinda de Jesus, ele vai vir como um justo juiz para punir toda iniquidade. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Não, antes vamos abrir em Mateus, bem rapidinho. Vamos abrir em Mateus 25, 31, por favor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mateus 25 e 31. Se você não tem Bíblia, acompanha com o crente do seu lado aí. Vamos ler a palavra. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, diga assim, todas as nações, serão reunidas perante ele. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas o cabrito à sua esquerda. Ou o bode, né? Olhe para mim. Então vocês estão vendo que a segunda vinda de Jesus, ele vai vir na sua glória junto com os anjos, certo?
Ele vai se assentar no trono da sua glória e vai reunir todo mundo perante ele. Todas as nações serão reunidas perante ele. Aí ele vai fazer o que, irmãos? Vai separar as ovelhas de um lado, que também nos versículos abaixo vocês vão ver que ele vai separar os justos de um lado e os injustos do outro lado. As ovelhas e os justos ele vai colocar à direita e os injustos e os bodes à esquerda. Sabe o que vai acontecer nesse momento ou não? A prestação de contas da igreja. Diga assim: eu vou prestar contas para Jesus. É um momento em que a igreja vai prestar contas da sua conduta, do seu trabalho, da sua vida, de tudo o que foi feito e não foi. Depois nós vamos ler o restante de Mateus capítulo 25. Então a segunda vinda de Jesus, ele vai vir como um justo juiz. Ele vai vir com o cetro de ferro e o cetro de justiça para exterminar toda iniquidade. Sabe por quê? Olhe para mim. Porque só os santos e remidos no sangue de Jesus vão estar com ele eternamente. Os injustos, os iníquos, o ímpio vai ser exterminado para sempre. Você está entendendo como é forte? Eu não estou falando isso de mim, estou falando que as escrituras revelam. Agora vamos bem rapidinho lá para o livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. Só para você entender o que eu estou falando. Nós vamos ler muita Bíblia hoje. 2 Pedro 2 e 5, bem no finalzinho da Bíblia. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2 e verso 5. Vamos entender algumas coisas. Quem achou 2 Pedro 2 e 5, diga amém. Quem não achou, diga espera aí. Vamos ler. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de quem? Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá com os... Com quem, irmãos? Com quem? Com os ímpios. Olhe para mim por um instante. O que Pedro está falando na sua segunda carta? Ele está falando assim: Jesus não poupou, Deus não poupou o povo quando veio o dilúvio sobre a terra. O que aconteceu? Exterminou o povo. Ficou quem na terra? Noé e mais 7. E também não poupou as cidades de Sodoma e Gomorra. Virou cinza. Fulminou. Ele falou assim: Sodoma e Gomorra e o dilúvio que aconteceu na época dos dias de Noé são exemplo do que acontecerá com os ímpios na segunda vinda de Jesus. Vocês estão entendendo? Então a segunda vinda de Jesus vai acontecer o quê? Vai fulminar os ímpios. Depois da prestação de contas que a igreja vai ter, lá na frente depois vai ter uma coisa que é chamada trono branco. Eu vou ler no finalzinho da Bíblia aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. Então na segunda vinda haverá prestação de contas. Ele vai separar do lado os justos, do outro lado os injustos. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Se Jesus viesse hoje, como estaria a sua vida para prestar contas para Ele? Abre as suas mãos assim, abre assim. Se Ele fosse ver todo o trabalho que você tem feito para Ele, como estariam as suas mãos? Senhor, eu tenho para te entregar o que o Senhor confiou para mim, ou suas mãos estarão vazias e você não vai ter nada para entregar? Estão entendendo, irmãos? E presta atenção, Ele vai punir toda a impiedade. Sabe o que é o ímpio, irmãos? Olhe para mim. Existe uma definição muito errônea no meio da igreja sobre a definição de ímpio. Geralmente eles confundem o ímpio com o pecador que não conhece a Deus. E olhe para mim, o ímpio é alguém que conhece a verdade, conhece a justiça, mas não caminha sobre ela. Vocês estão entendendo? Ele pratica a impiedade porque ele se opõe à justiça, ele se opõe à verdade. Ou seja, é uma pessoa que conhece o que é certo e faz o que é errado. Posso falar uma coisa para vocês? Essa semana eu estava comendo um espetinho aqui no Ben-Hur, aqui do lado, aqui na esquina. E estava ali um amigo do Ben-Hur conversando. E ele falou uma coisa muito interessante. Eu guardei, falei, vou compartilhar com a igreja. Ele falou assim que o maior desafio do ser humano hoje é transformar o conhecimento em conduta. Sabe por que ele falou isso daí? Ele falou assim, ó, todo mundo sabe o que é certo e errado, sim ou não? Você pegar minha filha de 9 anos, ela vai falar para você o que é certo, o que é errado, o que é... A gente estava orando ontem de noite, eu e minha filha, minha esposa já estava dormindo, a gente estava orando, e ela orou e falou assim: Senhor Jesus,
que o culto de amanhã seja uma bênção, porque o culto é para você, não é para as pessoas. Uma criança de 9 anos. Ela falou, o culto é para você, Jesus. Então, até uma criança de 9 anos está preparada para entender o que é certo e o que é errado. E sabe qual que é a maior dificuldade nossa? Transformar o que nós já conhecemos em conduta. Ou seja, fazer aquilo que é certo e deixar de fazer aquilo que é errado. Então, todos nós vamos prestar contas diante de Deus, em um determinado momento. Todo mundo vai prestar contas, olha para mim. Ninguém vai fugir da prestação de contas diante do Senhor. A segunda vinda do Senhor, Ele vai vir como um justo juízo. Mas se nós cremos na existência desse tempo que está acontecendo nos últimos dias, se nós cremos que tudo isso vai acontecer, que Ele vai vir, então nós precisamos reconhecer, olhe para mim agora, é importante. Nós precisamos reconhecer que o estilo de vida que requer de nós nesse momento é muito mais exigente do que foi requerido na primeira vinda de Jesus. Vocês estão entendendo? Então na primeira vinda de Jesus, João Batista falou sobre um estilo de vida, arrependei-vos, sim ou não? A segunda vinda de Jesus vai requerer de nós um estilo de vida muito mais exigente do que da primeira vinda. Porque antes, olhe para mim, antes nós éramos como bebês recém-nascidos, nós éramos como crianças imaturas. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, Ele espera encontrar uma igreja de filhos maduros, pessoas que estão entendendo o propósito do Pai, pessoas que estão caminhando sobre aquilo que o Pai está direcionando. Então não adianta você querer falar, não, mas eu não sabia. Sim, você sabia, o conhecimento já estava sobre você. O que faltou é você fazer uma aplicação pessoal na sua vida daquilo que você já conhecia. Então a segunda vinda de Jesus requer de nós um estilo de vida mais exigente. Por que mais exigente, pastor? Porque nós precisamos moldar a nossa vida de acordo com as Escrituras para esperar o tempo em que Jesus vier nos encontrar. Jesus não vem buscar uma noiva imatura. Jesus não vem buscar uma noiva que está com as vestes sujas. Jesus não vem buscar uma noiva que está dormindo. Jesus não vem buscar uma noiva que está sem azeite na lâmpada. Ele vai vir buscar uma noiva santa, sem culpa, sem mancha, sem ruga, sem defeito. Uma noiva que ama Ele, uma noiva que está posicionada com Ele, uma noiva que está entendendo o propósito dEle, uma noiva que vai estar preparada para o dia do encontro. Então hoje, o que requer de nós, irmão? Um estilo de vida muito mais intenso e exigente do que foi na primeira vinda. Por que você está falando isso, pastor? Porque de verdade, a igreja ainda está com aquela mesma mentalidade de... Sabe criança quando brinca de casinha? Sabe? A criança vai brincar de casinha até 10, 12 anos. Depois dos 10, 12 anos, ela aprende com a mãe como governar uma casa. E quando ela for mulher, com 18, 20 anos, estiver na idade de casar, aí ela vai fazer o que, irmãos? Ela vai cuidar da sua casa e do seu marido, sim ou não? A igreja hoje, ela está brincando de casinha como uma criança de 10 anos. Está brincando de casinha de boneca. Não, é tudo bonitinho, é tudo legalzinho. Não, olhe para mim. Se você deixar a cozinha suja, hoje, nos tempos de hoje, Jesus vai chegar e vai falar, a cozinha está suja. Se você deixar o quarto desarrumado, Jesus vai falar, o quarto está desarrumado. Se você deixar a sala bagunçada, Jesus vai falar assim, a casa está bagunçada, a sala está bagunçada. Porque nós não estamos brincando de casinha de boneca, quando você pode deixar tudo sujo, que depois o papai e a mamãe vai lá limpar. Hoje, estamos tendo um tempo em que se nós não organizarmos a casa, Jesus vai pedir prestação de contas. A casa está organizada para Jesus vir? Sim ou não? Sim ou não? Não, não está organizada. Não está organizada. A maior evidência de que a casa hoje não está organizada é a falta de maturidade da igreja para se mover no mesmo propósito. A maior dificuldade que nós temos hoje é de dar uma diretriz, segundo a palavra, e falar, igreja, vamos por esse caminho, vamos fazer dessa forma. E a igreja não está sintonizada com aquilo que está sendo direcionado. A maior evidência hoje de que a igreja ainda está brincando de boneca é que ela não está envolvida com uma vida de oração. A igreja não falta palavras, como eu já disse. Para a igreja não falta muitas coisas, mas falta uma coisa: estar aos pés de Jesus em oração. Eu preguei isso na sexta-feira aqui nesse lugar. Quem estava aqui na sexta-feira? Tinha um povo forte em oração aqui na sexta-feira. Mas muitos de vocês que
que poderiam estar aqui numa sexta-feira à noite, queimando de amor por Jesus, entendendo a palavra, aprendendo com Ele, se relacionando, estavam lá nas suas casas, lá mexendo no WhatsApp e no Facebook, e fazendo um monte de outra porcaria que nem interessa. Não, pastor, mas eu estava com a minha família. Tudo bem, você vai estar com a tua família depois desse tempo. Uma sexta-feira, um dia da noite por mês, ou melhor, por semana para Jesus, você acha muito? Estava lá em casa fazendo o quê, queridão? Jesus está voltando, você está brincando de casinha de boneca? Eu estou falando para a igreja se posicionar em oração. Eu não estou pedindo dinheiro para vocês. Eu não estou pedindo vestes diferentes. Eu não estou falando sobre doutrina religiosa. Eu estou falando sobre o estilo de vida que exige para os tempos do fim. E a igreja ainda está brincando de casinha. Não, a casinha minha mãe arruma. Não, não é mais casinha. É a casa do Senhor. É o lugar onde o Senhor habita. É o seu coração, meu amigo. É o seu coração, minha irmã. Como está esse coração bagunçado? Como está esse coração sujo? Precisa arrumar a casa. E sabe qual é o melhor jeito de arrumar a casa? Olhe para mim. O melhor jeito de arrumar a casa é adquirindo um estilo de vida de oração. Oração e jejum são os estilos de vida necessários para os dias de hoje. Abre sua Bíblia bem rapidinho comigo em Mateus capítulo 9. Vamos ler a palavra de Deus mais um pouco. Mateus 9, 14. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu falei que hoje ia ser forte, segura aí. Mateus 9, 14. Então os discípulos de João vieram e perguntar-lhe: por que nós e também os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu assim: como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então, diga comigo, jejuarão. O estilo de vida pelo qual exige para os tempos do fim, ou melhor, para a volta de Jesus, é um tempo, ou melhor, é um estilo de vida de jejum. Olhe para mim. Eu não sei o que você aprendeu daqui para trás, não me interessa. O que eu quero que você aprenda é o que daqui para frente deve ser feito. Biblicamente falando, eu provo para qualquer teólogo e pastor, não existe jejum parcial, não existe jejum de Daniel. O único momento em que Daniel jejuou nas escrituras está em Daniel capítulo 9, versículo 3. Daniel jejuou. Daniel capítulo 10, a partir do verso 1, que fala que veio um anjo e Daniel não comeu comida gostosa, não se ungiu e não se penteou. Ele está falando ali que Daniel estava num tempo de luto por causa de Israel, pelos acontecimentos que viriam. Ele não estava de jejum, ele estava chorando, ele estava desesperado por aquilo que ia acontecer com a nação de Israel. Olhe para mim, deixa os irmãos lá. Então, não era um jejum que Daniel estava fazendo, era um pranto, ele estava pranteando, porque Deus havia revelado para ele como um profeta, que coisas ruins iam acontecer com a nação de Israel, ou seja, com os seus familiares. Não era um jejum. Jejum, irmãos, é abstência de comida, é abstência total de alimento. Não existe jejum de coca, jejum de chocolate, jejum... Não existe. O cara faz jejum de pão, mas vai lá e come macarrão. Faz jejum de coca, mas vai lá e toma suco. Não muda nada, irmãos. Vocês estão entendendo? Não existe jejum parcial. Jesus, Elias e Moisés jejuaram 40 dias. Eles não comeram nada. Não fala que eles não beberam. A água é lícito tomar, até porque senão você desidrata se você for jejuar dessa forma. Mas olhe para mim. É necessário adquirir um estilo de vida de jejum. O que significa o jejum? É para bênçãos? Não. É para mim adquirir uma casa? Não. É para adquirir um carro? Não. Jejum é para você ficar sensível espiritualmente, mortificando a tua vontade da carne, para você se aproximar de Deus. Quantos precisam se aproximar de Deus? O jejum te leva a ficar sensível para ouvir a voz de Deus. É para isso que serve o jejum. Todas as vezes que homens se consagraram em jejum, eram com o objetivo de se aproximar de Deus e estarem sensíveis à sua voz. O jejum é uma fraqueza voluntária da nossa carne para aproximar o nosso espírito dele. Então as pessoas vêm e falam: não, pastor, eu vou jejuar uma Coca-Cola, vou jejuar só um macarrão. Não jejua não, cara, isso aí Deus não recebe, de verdade. Eu vou jejuar televisão. Se a televisão está fazendo mal, não jejua não, irmãos, corta de uma vez por todas. Eu vou jejuar de Facebook. Então se o Facebook está sendo mal, apaga ele lá do seu aplicativo do celular. Estão entendendo? Exigimos para os tempos do fim, ou melhor, Jesus exige para os tempos do fim um estilo de vida muito diferente do que o estilo de vida que nós temos conduzido a nossa vida. Então é necessário, irmãos, que nós estejamos
desenvolvendo uma vida de oração e jejum. De repente você fala assim: pastor, eu não consigo estar com você às 7 da manhã, eu trabalho. Então beleza, ora na sua casa então. Deixa de ser preguiçoso e preguiçosa. Eu preciso falar isso para vocês, vocês são preguiçosos. Vocês sabem que tem que jejuar, sabem que tem que orar e não faz. Por quê? Porque é preguiça, irmãos. Porque as outras coisas são mais importantes. Você acorda correndo e vai voando para o seu trabalho, sim ou não? Mas ninguém acorda e vem voando para a igreja. Porque aqui vocês chegam 10h15, 10h20, a hora que vocês quiserem. Por quê, irmãos? Porque é para Jesus. Posso dar uma dura na igreja agora? Quem chega depois das 10, quando a gente marca 10 horas, está brincando de casinha. Por quê, irmãos? Não, porque para Jesus não dá nada, pastor. Ele recebe, é meu coração. É mesmo, ele está vendo que o seu coração é preguiçoso e relaxado. De verdade, essa é a verdade. E não adianta, irmãos, eu não sou preso a opinião, eu não sou preso quando você faz uma cara torta para mim. Eu não estou interessado no seu dinheiro. Estou interessado no seu bem-estar, na sua alma, no seu relacionamento com Cristo. Por isso eu preciso exortar a igreja nessas partes. E não é só sobre o tempo de atraso, irmãos, olhe para mim. Nós estamos falando de algo muito mais profundo do que uns 20 minutos de atraso. Se bem que isso é muito pontual. Nós estamos falando, irmãos, de cultivar uma vida com Cristo. Quem é apaixonado por Cristo não vê a hora de estar reunido com a igreja para estar com Ele. Liberando adoração para Ele. Ouvindo da sua palavra, se envolvendo com Ele. Nós temos que parar, irmão, com essa mentalidade infantil que nós temos. É uma mentalidade muito limitada, muito infantil. Nós precisamos avançar no que diz respeito, irmãos, ao relacionamento com Deus. Pastor, eu acordo 7 horas da manhã, eu tenho que chegar às 8 no trabalho. Então tá bom, acorda às 6h30 e vai orar. O que eu mais vejo os irmãos se dedicarem de verdade é ao trabalho. De verdade. Pastor, não dá tempo. Pastor, não posso. Ô pastor, não conta comigo hoje. Ô pastor, não dá. É o que eu mais ouço de vocês. Vocês têm casa, eu também tenho. Vocês trabalham, eu também trabalho. Eu sirvo muito mais para fora do que vocês. Eu tenho minha família. Eu tenho meus parentes. Eu tenho meus compromissos. Eu tento ter um momento de lazer. E eu disponibilizo o tempo que muitas vezes você fala que você não tem. Quem quer ter tempo, arruma. Quem não quer ter tempo, arruma uma desculpa. E muitas vezes a desculpa é esfarrapada. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque não sei o quê. Às vezes eu chego um pouco mais tarde na loja, e o Juninho sabe disso, porque eu estou dedicando meu tempo de oração com o Senhor. E o meu filho Felipe está aprendendo isso. Ele está cultivando um tempo de oração com Deus. Por quê, irmãos? Porque é necessário a gente aumentar a qualidade de vida com Jesus. Sabe as frases que a gente posta no Facebook, no WhatsApp? Sabe aquelas mensagenzinhas? Se você não está disponível a viver aquela mensagem que você publica, então diminui o nível da sua mensagem. Eu ouvi essa palavra lá em Curitiba. Se você não está disponível para viver aquilo que você prega, então diminui o nível da sua mensagem. Aí um dia eu vim pregar aqui, eu falei assim: Jesus, eu não vou diminuir o nível da mensagem, eu vou aumentar a minha qualidade de vida com você. Então eu te encorajo nessa manhã a melhorar a sua qualidade de vida com Jesus. Porque os tempos do fim estão chegando, estão muito breves. E a igreja ainda está entretida com as coisas. Quantos estão entendendo? Diga amém. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vamos ler a palavra. Segunda Pedro 3 e 10. Pastor, a palavra é dura, pastor. Pastor, eu saio daqui às vezes eu fico ofendido. Eu prefiro que você se ofenda com a verdade e pense em mudar com ela, do que eu falar um monte de mentira e mandar você para o inferno. Pastor, a palavra é dura, está difícil de ouvir. Tem um monte de lugar aqui ao nosso redor aqui que fala uma palavrinha muito suave que você vai gostar de ouvir. A palavra não é a que agrada os ouvidos dos ouvintes, a palavra é a que transforma a vida da pessoa. 2 Pedro 3 e 10, quem achou, diga amém. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, então que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor.
Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos o quê? Diga, novos céus e nova terra. Esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Uau! Se eu lesse só 2 Pedro 3,10 hoje já estaria bom, para entender tudo que a gente está falando. O dia do Senhor virá como um ladrão, é um momento repentino, ninguém espera. Tum! Ele fala assim que os céus desaparecerão num grande estrondo. Olha aqui, irmãos, é coisa muito séria, irmãos. É muito séria. O que nós estamos falando é algo muito sério. Ele compara o dia da sua vinda como o grande, temível e terrível dia do Senhor. Diga assim comigo: o dia do Senhor está se aproximando e requer de nós um estilo de vida mais exigente. Aí no versículo 11 Pedro fala assim, ó: visto que tudo será assim, desfeito, tipo, vai desaparecer assim, ó, o calor do fogo vai fulminar e fazer assim, ó. Ele fala assim, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Ele coloca um ponto de interrogação, ele continua na parte B do versículo 11. Vivam de maneira santa e piedosa. Como eu já falei, irmão, santidade ou santo no hebraico é kadosh. E kadosh significa separado ou consagrado. Olhe para mim, significa separado. Sim, também tem a ver com pureza, mas o que as escrituras apontam para um estilo de vida, nós falamos de um estilo de vida consagrado a Yahvé, o Senhor. Um estilo de vida piedosa, irmãos, é quando nós temos piedade, comiseração, misericórdia das pessoas. Estilo de vida santo, separado para Deus, piedosa com as pessoas. Pedro está falando na realidade do primeiro e do segundo mandamento que Jesus falou em Marcos 12. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Então, maneira santa, consagrada ao Senhor. Eu me santifico, eu me consagro para Ele, eu vivo para Ele. Tudo que eu faço gira em torno dEle. Piedosa, eu estou disponível para viver essa vida consagrada ao Senhor, dedicando piedade aos meus irmãos. Quem está entendendo? Que estilo de vida é necessário para os tempos do dia da vinda do Senhor? É necessário um estilo de vida que nós sejamos encontrados por Ele em paz, sem mácula e sem culpa. É o que também Paulo fala em Efésios capítulo 5, no versículo 31. A igreja, ela é sem mancha, sem mácula e sem culpa. Então, quando o Senhor vier, quando der o grande estrondo, quando for o grande e terrível dia do Senhor, é necessário que a gente tenha um estilo de vida santo e piedosa, consagrado ao Senhor, estando disponível para servir ao próximo. E sabe aonde é o meu maior litígio com a igreja hoje? Um dos pastores que mais tem legalidade para falar, irmãos, sobre a gente contribuir para quem precisa, é eu e o pastor Juninho. Por quê, irmãos? Porque nós não somos mercenários. Nós não vivemos com o dinheiro de ofertas e dízimos. Então nós falamos com legalidade, porque nós colocamos do nosso, irmãos, para o reino. Nós não colocamos a igreja para contribuir e nós ficamos de fora. Não, não. Nós contribuímos muito. Então, o que nós estamos falando, irmãos? De viver uma vida santa e piedosa. Quando nós falamos de piedade, nós estamos vendo muitas pessoas padecerem necessidade no Vale do Ribeira, sim ou não? Nós estamos vendo muitas pessoas padecerem necessidade, os trabalhos de rua, que a gente sempre fez com moradores de rua, trabalho na casa de recuperação que a gente tem feito. Tem um homem que está sendo sustentado e transformado na casa de recuperação lá no desafio, porque a igreja tem ofertado para isso. Mas é necessário que a nossa piedade, irmão, se estenda com misericórdia. Vocês têm coragem de pagar quinhentão num boot, se bem que esse aqui eu paguei 120 na internet. Vocês têm coragem de pagar quinhentão num tênis, mas não tem coragem de ofertar quinhentão para o Vale do Ribeira. Uma inversão de valores absurdamente. Os irmãos têm coragem de comprar um celular de R$2.000, mas não tem coragem de ofertar R$2.000 em cesta básica. Que vida piedosa é essa que a piedade é só para o meu lado? Que vida piedosa é essa que... O que vem de envelope vazio aqui, irmão, chega a ser brincadeira. Você vai sair do seu lugar para pôr envelope vazio? Nem põe, brother, de verdade. Você está querendo mostrar o quê? Para quem? Jesus vê o envelope vazio, é a maior hipocrisia. Não sai do lugar com o envelope vazio não, velho. O dinheiro você não vai trazer para mim, irmão. Não precisa fazer média para mim não. De boa, cara. Todo mês Deus tem dado meu sustento lá, JJ Motors. Quer me abençoar? Vai lá e compra um carro comigo.
Aí a gente fala de um estilo de vida piedoso, irmãos. O de janeiro nós não conseguimos nem ir para o Vale do Ribeira, porque o que arrecadou, faltou dinheiro para a gente pagar as contas da igreja. Tá vendo esse som aqui, que está trazendo mais qualidade? Tem que pagar. O irmão que está na casa de recuperação tem que pagar. O aluguel da chácara tem que pagar. A manutenção da chácara tem que pagar. Tem um monte de coisa que tem que pagar. O quarto mês, eu e o pastor Juninho estamos pagando. Eu falo isso para dar exemplo para vocês, eu não quero glória para mim. A quarta parcela da casa da dona Zilda, nós pagamos 4 parcelas de R$3.000, eu e o pastor Juninho. E mais um irmão aqui da igreja. 4 parcelas de R$3.000, quanto que dá? Não precisa falar não. Isso é um estilo de vida piedosa. Porque eu estou preocupado com a dona Zilda sair do lugar onde ela está e ir para uma casa digna. Você quer ver você começar a ofertar com força? Vai lá na casa da dona Zilda e visita ela. Visita a dona Zilda para você ver o lugar onde ela mora. Eu queria ver quem ia conseguir morar onde a dona Zilda mora. Porque nós derrubamos o barraquinho dela. Estamos construindo uma casa para uma mulher que não tinha onde morar. Nós estamos falando de um estilo de vida piedosa, onde 90% não é piedoso. Os tempos do fim vão acontecer. Vai vir um estrondo no céu e tudo vai se desfazer. Mas sabe só quem vai permanecer? Quem estiver vivendo um estilo de vida santa e piedosa diante de Deus. Você pode mostrar para mim que você está ofertando, mas só Deus sabe. Quantos irmãos foram viajar no final do ano, antes do final do ano, depois do final do ano? Você não gasta menos que R$1.000 numa viagem, sim ou não? Aí não consegue dar 5 cestas básicas, que nós compramos no atacadão, vai lá, faz maior corre, eu, Cezão, mais alguns irmãos. Para custar a cesta básica com 11 itens, às vezes 12, R$27. 5 cestinhas básicas custa R$135. Você vai gastar R$1.000 com a sua família, você chega aqui, você não tem coragem de dar 5 cestas básicas. 5 famílias vão comer, irmãos. Eu não estou falando para você trazer dinheiro para mim. Estou falando que 5 famílias vão comer com o dinheiro que você oferta. Eu tenho legalidade para falar isso, eu não tenho medo não. Quem tem que ter medo é quem rouba o povo. Quem rouba a igreja, não eu. Eu falo com legalidade. Nós estamos falando de um estilo de vida piedosa. Que piedade que é essa? Eu acho digno, da hora, todo mundo sair para jantar, para almoçar num restaurante da hora. Vai com a sua família num restaurante e ninguém gasta menos que R$50, R$60, sim ou não? McDonald's, Burger King, pizzaria. Comprei uma pizza ontem, paguei R$62. Eu, minha filha, meu filho Felipe e a Carolina. E minha esposa comemos. Sabe como a igreja ainda está, irmãos? Infelizmente, ela está presa às coisas materiais. Vocês que vieram de outros lugares, aí, de outros ministérios, onde os pastores exigiam, obrigavam vocês a darem o 10%, o dízimo, onde eles falavam de ofertas de sacrifício, ofertas alçadas, movia o teu coração em chantagem. Pode dar que Deus vai dar 10 vezes mais, pode dar. Se você não der, o devorador vai vir sobre a sua casa. Se não der, vai vir enfermidade. Se não der, a maldição vem. Se não der, é ladrão. Se não der, é sempre essa mentalidade mesquinha, egoísta e mentirosa. Porque a nova aliança nos traz uma outra realidade. E aí, por medo de ser amaldiçoado, por medo de vir o devorador, por medo de vir não sei o quê, os irmãos iam lá e 10% do salarinho. A bênção vai chegar, quem crê na prosperidade. Vai virar o ano, você vai prosperar como você nunca prosperou. Você vai ganhar dinheiro como você nunca ganhou. Vai ter a casa própria. Você vai ter o sonho do seu carro novo. Aí os irmãos, porque é ganancioso, ia lá e ofertava R$1.000, R$500. Aí vem 2 pastores na casa de oração, bem humilde, bem simples, e fala para vocês: irmãos, vamos sustentar as famílias pobres. Irmãos, vamos fazer o trabalho de evangelização. Vamos pregar o evangelho do reino. Vamos ajudar os pobres e as viúvas. Vamos construir a casinha da dona Zilda. Vamos ajudar os mendigos de rua. Vamos colocar gente lá na casa de recuperação. E aí você vem na oferta. Que vida piedosa é essa? Você é movido pelo medo ou pela ganância? E não por amor? A sua oferta nesse lugar deveria ser muito mais do que você dava por medo e por ganância lá. Mas a sua ganância não deixa, né? Porque apesar de contas, não vai ter troca agora, né, Jesus? Não tem mais promessa de bênção. A bênção financeira o pastor não falou mais. Então, e agora, Jesus? Não vai ter o carro novo que o pastor lá prometeu. E posso falar? Vocês eram frustrados porque prometeu muitas coisas e ninguém recebeu. Poucos receberam, e se recebeu por pura misericórdia. Porque ninguém consegue comprar Deus. Ninguém compra Deus. Pode pôr 1 milhão aqui e
falar assim, Deus vai dar 2 milhões, é mentira. Deus não dá dessa forma. Então é muita hipocrisia lá fora. E vocês vieram com a hipocrisia de lá para cá. Aí em janeiro nós não conseguimos ir para o Vale do Ribeira, por quê? Porque a igreja está sendo movida pela ganância ou pelo medo e não pelo amor. Eu falei que ia ser pesado, eu avisei. Aí aqui que nós temos movido por aquilo que é certo, eu faço prestação de conta. Quem foi para alguma igreja que tinha prestação de conta do que entrava e o que saía? Vocês não tinham, por quê? Porque o pastor tinha medo que vocês vissem que estava entrando tanto dinheiro e vocês fecharam o coração. Eu faço prestação de conta. O tempo mais produtivo que a gente reuniu como casa de oração, a gente estava lá na Avenida São Paulo. Entrava 12 mil reais por mês. A gente fazia obra com força, pagava 5 mil de aluguel. Lotada a igreja, o Eric lembra. A Larissa era a tesoureira. Mandava oferta para o Nepal, para a Índia, sustentava 25 famílias no Matiense, fazia trabalho com morador de rua, fazia trabalho na casa de recuperação, a gente ofertava tudo. E eu deixei de caminhar na preciosa graça, porque o meu pastor Hernani Santos queria que eu mandasse o dinheiro daqui para ele. Falei, não, o dinheiro vai ser para ajudar os pobres e pagar o aluguel da igreja. Eu não vou mandar dinheiro para você porque a sua igreja não precisa. Aí nós rompemos com o ministério. Era mais um pastor que queria usurpar da noiva. E eu falei isso na cara dele, não mandei recado não, irmão. Falei na cara do meu pastor. Por isso que a gente não caminha mais como preciosa graça. A gente caminha como casa de oração. Por quê, irmãos? Porque o dinheiro do reino é para o reino. O dinheiro do reino não é para os homens luxarem com ele. O pastor quer viver com o dinheiro do sustento do reino? Amém. Que ele tenha uma vida simples e modesta. Um salário para ele sustentar a família. E não para ele ficar andando de Corolla novo e você ficar andando com o seu Fusquinha velho. E a questão não é se ele anda com Corolla novo. Se ele quiser andar com Corolla novo, amém. Então ele vai trabalhar, vai trabalhar que nem o Juninho faz. Não é errado o cara quiser andar. O cara quiser andar de caminhonete, ele vai andar. Mas vai trabalhar, não vai tirar da noiva. Aí os pobres estão passando fome e os caras lá estão andando de caminhonete. Os caras estão andando de Corolla. Está comprando casa na praia. Por quê, irmãos? Porque tem quem oferta, movido pela ganância. Porque eles fazem chantagem, viu? Traz aqui o seu dinheirinho aqui que Deus vai dar. E Deus não dá aí depois. Mentalidade religiosa e hipócrita. Desculpa falar. Estou rasgando a verdade para vocês. Não importa o que o pastor vai fazer com o dinheiro. Importa sim, sabe por quê? Porque o dinheiro é do reino e não é do pastor. Diga assim comigo, o dinheiro é do reino. Não é do pastor. Vamos lá em Mateus capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele está falando aqui sobre a nossa herança no reino eterno. Versículo 35, o nosso encargo ou a nossa missão. Vamos ler. Porque eu tive fome, me deste. Eu tive sede, me deste de. Eu era forasteiro e vocês me acolheram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu adoeci e vocês me visitaram. Estava na prisão e viestes me ver. Então os justos responderão. Tem algum justo aqui nessa manhã? Tem algum justo aqui? Diga amém. Os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e que te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Então respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim Ele fala assim, quando vocês fizeram, olhe para mim agora, rapidinho. Quando vocês fizeram lá no Vale do Ribeira para os índios, para os quilombolas, para os caiçaras, quando vocês fizeram para os mendigos de rua, quando vocês fizeram para as viúvas, quando vocês fizeram para os órfãos, quando vocês fizeram para uma pessoa humilde, quando vocês fizeram para uma pessoa necessitada, para mim vocês fizeram. No versículo 34 ele fala assim: os justos entram no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ele preparou faz muito tempo o reino para mim e para você. E ele fala assim: entra no reino que está preparado para quem fez tudo isso, para quem deu comida, bebida, veste, para quem visitou, para quem pregou o evangelho, para quem amou de verdade. O reino está preparado para os justos, para os piedosos, para os que amam, para os que se movem, para os que cuidam de quem precisa de cuidados, irmãos. Qual é o maior objetivo da igreja? Olhe para mim. Ganhar almas e cuidar delas. Essa é a nossa missão. Diga comigo: ganhar almas e cuidar delas. Nós ganhamos as almas no Vale do Ribeira, sim ou não? Diga assim: agora nós temos que cuidar. Versículo 41, Mateus 25, 41. Vamos continuar lendo.
Agora é a condenação para os que foram achados em falta no dia da prestação de contas. Como nós falamos, a segunda vinda haverá a prestação de contas. Agora, no versículo 41 para frente, é quem foi achado em falta no dia da prestação de contas. Versículo 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês não me acolheram. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estava enfermo e na prisão e vocês não me visitaram. Então também a estes lhe responderão dizendo: esses lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que quando deixasse de fazer a um desses pequeninos irmãos, a mim o deixasse de fazer. Versículo 46, estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida. Você quer ir para o castigo eterno ou para a vida eterna? Quantos querem ir para a vida eterna? É necessário que o estilo de vida que nós adotamos para a segunda vinda de Jesus seja muito mais intenso e exigente do que nós estávamos vivendo. É necessário nós desenvolvermos um trabalho, uma mentalidade e um posicionamento ainda mais intensos em santidade, justiça e piedade. É necessário. Você está em Mateus 25? Vamos ler no versículo 14, bem rapidinho. É como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Diga assim: ele deu recursos para cada um, segundo a sua capacidade de administrar. O que recebera 5 talentos saiu e negociou com ele e ganhou outros 5. Versículo 17, semelhantemente o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo vem o senhor daqueles servos e ajusta as contas com eles. E chegando o que recebera 5 talentos, trouxe outros 5, dizendo: Senhor, me entregaste 5 talentos, eis que ganhei outros 5 talentos além desse. Versículo 21, e disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Eis que ganhei outros 2 talentos além desses. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra também no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse o Senhor: Senhor, eu te conhecia que és um homem duro, e que ceifas aonde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado fui e escondi na terra o teu talento. Eis aqui, tens o que é teu. E respondendo o Senhor, disse-lhe: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Porque a todo o que tiver, diga comigo, todo o que tiver, lhe será dado em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Versículo 30, e lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Olhe para mim, Deus está te dando uma oportunidade antes da prestação de contas. Tudo que você tem não é seu, é do Senhor. Tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. O que nós somos, irmãos? A parábola está ensinando o que nós somos: administradores, ou bons ou ruins. Ou somos servos bons ou servos maus, como ele está falando. Ele deu 5 talentos para um, ele foi e multiplicou mais 5. Ele deu 2 para um, ele foi e multiplicou mais 2. Talento era uma unidade de medida usada na época para valores, tá bom? O que ele está falando aqui era uma unidade de medida usada na época. Era aproximadamente 50 ciclos de pratas. Então, ele deu para um 5 talentos, deu para outro 2 talentos, e para outro ele deu 1. O cara que tinha 1 fez o que, irmãos? Enterrou. Ele ficou só para ele. Olha aqui para mim. Ele ficou só para ele. Os outros fez o que? Multiplicou.
Aquele que guardou só um talento, ele foi chamado de servo mau e negligente, preguiçoso. Olhe para mim, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de uma vida multiplicando para Deus. Eu estou falando de uma vida relacionando com Deus. Então, se você não está multiplicando a sua vida e os seus recursos para o reino de Deus, você vai ser achado em falta no dia da prestação de contas, e Deus vai cobrar de você tudo isso. Em Mateus capítulo 25, ele está falando tudo exatamente sobre os tempos do fim. Olhe para mim. Ele está falando sobre os tempos do fim, sobre o que vai acontecer antes de Jesus encontrar a sua igreja. E a pergunta é, irmãos, como vai ser o seu posicionamento a partir de hoje? Sabendo que a primeira vinda de Jesus tinha um estilo de vida para você ter. E agora sabendo que é muito mais intenso, muito mais exigente, muito mais importante agora. Sabe por quê? Porque agora é o tempo da nossa redenção. Chegou. Se Jesus não vier no momento, se Jesus não voltar para nós, no momento em que você estiver vivo nessa terra e você morrer antes, para você Jesus já voltou. Para você já chegou o dia da redenção. Se você morrer amanhã ou depois, para você chegou o dia da redenção. Mas se nós estivermos vivos e chegar o dia da redenção, vai ser um dia memorável, glorioso. O dia mais importante da história da nossa vida. Mas vai ter um momento em que nós vamos prestar contas. Ele vai vir na nuvem de glória, junto com os seus anjos. Ele vai separar. E ele não é injusto. Ele vai falar, viu? Tive fome, deste de comer, tive sede, vocês fizeram direitinho, justos. Os injustos não fizeram. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. A nossa fé em Cristo, ela é medida por Deus mediante as nossas obras, sabia? A fé em Cristo, ela é medida por Deus mediante as nossas obras. E todos nós seremos julgados pelas nossas obras. Nós somos salvos pelo que nós cremos. Mas quem crê se move em boas obras, sim ou não? E se a pessoa não se move em boas obras? Ela pode até falar que ela crê, mas se ela não se move, ela não demonstra que ela crê. Por isso que Tiago fala também que a fé sem obras ela é morta. Porque a fé ela é demonstrada, ela não é falada. A fé que não se expressa vivendo, falada ela é só palavras ao vento. Vocês estão entendendo? Então a fé ela é uma fé viva. Ela é uma fé que se vive, ela é uma fé que se move. Ela é uma fé pela qual nós manifestamos obras. Para a gente finalizar, abre a sua Bíblia comigo lá em Apocalipse agora. Capítulo 20. O pessoal do louvor pode subir aqui, nós vamos cantar uma música profética. Apocalipse capítulo 20, quem achou diga amém. Vamos lá no versículo 11. Depois disso vi um grande trono branco, e aquele que estava nele assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito, registrado nos livros. O mar entregou os seus mortos que nele havia. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito, ou com as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Isso aqui é a prestação de contas final. O trono branco, presta atenção. O trono branco é para os que morreram sem Cristo. Porque os que morreram com Cristo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, fala assim, ó: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Ou seja, aqueles que dormiram, que ele está falando que morreram em Cristo, estão num tempo lá com o Senhor.
dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos ainda até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vocês estão vendo? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, para ter um encontro quando Jesus vier a segunda vez. E ele fala assim: depois disso, nós, os que tivermos vivos, diga assim, nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, para um encontro com o Senhor, nos ares. Sabe o que Deus vai fazer por nós? Ele vai dar o poder do Superman. Olha, é verdade. Quem já assistiu o filme do Superman? Ou do X-Men? Ele vai dar um poder, nós vamos voar e vamos ter um encontro com ele nos ares. Vai ser um encontro da noiva com o noivo, vai ser nos ares. Os mortos vão ressuscitar primeiro e vão encontrar. Não sei nem porquê, né? Os primeiros são os últimos serão os primeiros. Mas a gente vai ter um encontro com ele nos ares. Vai ser um momento de encontro. Não é um momento que ele vai nos levar para algum lugar, é um momento que nós vamos nos encontrar com ele. É bem claro, 1 Tessalonicenses. Ele fala assim, ó: depois disso, nós os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Então a gente vai encontrar nas nuvens, nessas nuvens que a gente vê mesmo, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Vocês estão vendo? Então, nós não vamos passar pelo trono branco. Por quê, irmãos? O trono branco é para quem morreu sem Jesus, mas eles também vão ser julgados segundo as obras deles. Vocês estão entendendo? Eles também vão ser julgados. Eles também vão passar pelo trono branco pelo dia do juízo. E quem não tiver o nome escrito no livro da vida vai ser lançado junto com o inferno, junto com a morte, junto com o diabo e os seus anjos, no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E nós estaremos vivendo com Jesus para sempre. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento. Os reinos se abalam, os povos se curvam. Faça uma reflexão de como está sendo a sua vida nesse momento. As mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Queremos um estilo de vida diferente, Jesus. Para dizer que tu és o Senhor. Muda a nossa mente, muda o nosso coração nessa manhã. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Pede para Deus transformar a sua vida nessa manhã. Para dizer que tu és o Senhor. Muda a nossa mente, Senhor, para o dia da tua vinda. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora.